Conexão Líder. Entrevista. 12h35, estamos de volta com o programa Conexão Líder, recebendo hoje o Padre Edson, que veio para falar sobre a paróquia de São José Operário, que está em festa, né, desde hoje, mas ao mesmo tempo a gente vive também o luto da perda do Papa Francisco neste momento. Então, um momento de festa de São José Operário, mas ao mesmo tempo a Igreja Católica aguardando até o próximo sábado, quando será sepultado então o Papa, né? Toda movimentação, o mundo inteiro comentando sobre isso. É muito importante essa presença do Padre Edson aqui hoje, justamente para a gente poder falar sobre esse assunto também. Seja muito bem-vindo, Papa. Padre, ainda não. Calma, ainda não é o Papa não, mas quem sabe, né? Mas seja muito bem-vindo ao programa, é um prazer recebê-lo. E para a gente poder falar sobre a programação, né, da festa de São José Operário, é uma festa muito bonita, que inclusive hoje, né, já tem a celebração com o Padre Silas Geraldo, tem o prato do dia, arroz na chapa, um super show de Sheila e Jaime. Então já começa com tudo a festa de São José. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Badaló, pelo convite para poder estar aqui, para a gente poder falar um pouco da festa, né? E a festa de São José já, como você disse, começa com tudo hoje, né? O novenário, e vai até o dia 1º, todo dia com música ao vivo, sempre um prato da noite, né, sendo servido. Claro, todo mundo convidado para poder celebrar São José, essa devoção tão bonita do nosso povo. Verdade. E estava vendo aqui uma bela foto aqui da igreja, né? Erguida pela fé, construída com amor, a nova matriz de São José Operário é fruto da união do nosso povo. Vai ter um bingo de São José? Como é que é isso? Isso. Esse vai ser o nosso grande show de prêmios, vai acontecer no dia 1º, né? Está sendo vendido e são 7 prêmios. Entre os prêmios tem guarda-roupa, mesa, cômoda, e o grande destaque é uma moto Yamaha Factor 150 cilindradas. Ah, que legal! Olha só, gente, todo mundo participando então desse tradicional bingo, ajudando a comunidade de São José. Você não pode ficar de fora dessa. Muito mais do que simplesmente concorrer a prêmios, é ajudar a comunidade, né? E o valor da cartela, R$25, e são 7 incríveis prêmios, incluindo uma moto Yamaha Factor 150. Onde pode adquirir esse bingo? Pode adquirir lá na paróquia, ter os nossos membros de pastorais, movimentos, comunidades. Graças a Deus está vendendo muito bingo. Né? Vai dar bastante gente lá no dia 1º. Premiação boa, né? Assim, legal. Eu brinco com o pessoal, falo assim, imagina você compra uma cartela de bingo de R$25, leva uma moto que custa 18 mil. Nossa, sensacional. Sensacional. Bom premiação. Muito legal. Se eu vendia a moto, construir uma casa com 18 mil. Dá pra começar. Começa com 2 cômodos, depois vai fazendo puxando, não é? É assim que funciona. E como é que tá, assim, eu percebo, né, a paróquia de São José Operário já era muito atuante ali na comunidade, mas está crescendo, e eu vejo assim uma participação de pessoas de outros bairros frequentando, né, os eventos que acontecem, muito graças à sua projeção também. Você é muito ativo nas redes sociais, a gente já teve aqui uma vez falando sobre isso, né? Sim. E isso faz muita diferença, né? Trazer as pessoas, principalmente os jovens, a participarem. Uma missa também, os cultos também são sempre muito uma linguagem, né, muito interessante, chamando para a responsabilidade, mas ao mesmo tempo sabendo usar ali, né, das palavras que chegam até as pessoas, né? É uma proposta que a gente tenta colocar em prática, né? A paróquia, apesar de ter muito tempo que a comunidade existe, ela começa no final dos anos 80, mais ou menos, a paróquia é muito nova, tem 3 anos só de fundação. Então, é todo um campo novo de evangelização, e a cidade tem crescido muito, principalmente naquela região. Então, sempre que a gente repara, tem bairro novo surgindo, mais comunidade e tudo. Então é um povo que está sedento de Deus. A gente junta, como diz os antigos, né, a fome com a vontade de comer, trabalha e bola pra frente, né? Então isso é bom ver uma comunidade que está nascendo, que está crescendo, né? E não desmerecendo nenhum outro tipo de trabalho, mas algumas comunidades acabam ficando engessadas ao longo dos anos, né? Então, como é algo novo, as pessoas acabam engajando mais. Certo. E como é que foi a movimentação da Páscoa? É um momento assim em que as pessoas procuram muito a igreja, né? É um momento de... muitos renovam a fé nesse momento também, né? É um momento ápice da fé cristã católica, né? A Semana Santa, ela tem essa centralidade da ressurreição.
E então as pessoas acabam sendo motivadas a estarem presentes e tudo. Graças a Deus a participação lá na Paróquia São José foi bem expressiva. Teve uma procissão? Teve momentos muito fortes lá com a comunidade. E a gente está até brincando que, como você falou, a gente está fazendo nova matriz, né? Tanto que a festa é para isso. E a gente brincou que agora que acabou a parte estrutural, então as pessoas já estão conseguindo usar a nova parte da igreja, né? E a gente ficou brincando, assim, nossa, mas nem inaugurou a igreja, já tá tendo que aumentar mais ainda, porque já não estava cabendo o povo tanto do que estava lá na Semana Santa. Mas é próprio desse período, as pessoas acabam sendo mais propícias a uma espiritualidade, né? Mais aberta a essa realidade. Que legal. Olha, gente, então hoje tem show da Sheila e Jaime, convidados são as autoridades civis. Amanhã, quarta-feira, o convidado o pessoal da educação e o padre de São José, prato do dia, lasanha, show com a Jaque Gaiteira. Quinta-feira, convidado, área da saúde, padre Jorge Nato da Mata, de Dores do Turvo. Prato do dia, Escondidinho, show Leninha e Gilmar. Sexta-feira, o convidado, área de segurança pública, padre Edson José, prato do dia, feijoada, show com Fernando Lima e Marcelo. No sábado, dia 26, convidados são os comerciantes e o padre Eduardo José, prato do dia, galinhada, show com KWY. E no domingo, dia 27, convidados servidores públicos, padre Valdemar Tadeu, prato do dia, panqueca, show Laudemir Teixeira. Na segunda-feira, dia 28, convidados são os profissionais liberais, padre Márcio Júnior, prato do dia, arroz carreteiro, show com Daniel Diniz. Terça-feira, dia 29, os convidados são os empresários, o padre Enio Marcos, prato do dia, macarrão na chapa, e show com banda Trembão. Quarta-feira da semana que vem, então, dia 30, convidado, produtores rurais, padre Giovanni Neto, prato do dia, galinhada, show com Denis e Cristiano. E no feriado, dia 1º de maio, dia de São José Operário, vai acontecer uma carreata a partir das 8 horas da manhã, saindo da rua lateral do supermercado Mineirão. E a missa às 10 horas da manhã, almoço após a missa, bingo, meio-dia. Convidados são os operários das fábricas e o padre Edson José, e show com a banda Baita Samba. Então uma baita festa também. Baita festa, justamente. Vai ser super legal e os shows também são legais, com momento de confraternização também, né, sim, padre? Sim. A gente costuma falar, Badaró, que a festa de São José, ela é mais do que religiosa, ela é uma festa da comunidade da Coab. Então pega toda aquela região ali, todos os bairros que compõem a paróquia e é muito engraçado que a gente vê gente de todas as religiões ali, porque é o momento da comunidade. Então isso é muito próprio. A gente sabe que aumentou muito o número de igrejas evangélicas, mas eu percebo que na festa de São José Operário, o pessoal evangélico vai para prestigiar. Vai. Tem muita gente, porque é de fato um momento cultural da comunidade. É uma festa cristã, né? Então, tranquilo, um ambiente super familiar, não tem problema, as pessoas vão, se divertem, dançam e aproveitam da melhor maneira possível. Certo. Padre, da mesma forma, né, estou fazendo esse trabalho importante de aproximação das pessoas, né, trazendo essa mensagem cristã, a gente perdeu, né, o Papa Francisco, que é um Papa revolucionário, assim, em vários sentidos, um Papa que falou de questões, vários tabus de uma forma muito aberta, e um Papa tido também como um Papa da humildade, um Papa que deixou um legado aí forte, né, para o mundo, para a comunidade cristã que lamenta nesse momento. Qual a sua visão, né, sobre o que representou e representa o Papa Francisco e que lacuna que ele deixa nesse momento para a comunidade cristã do mundo? Então, o Papa Francisco, ele, como você disse, ele é revolucionário em vários sentidos. Começar por ser o primeiro Papa latino-americano, primeiro Papa jesuíta, também que é uma congregação a qual ele pertencia. Então ele vem de uma realidade muito diferente do que nós estávamos acostumados, né? Geralmente nós tivemos as pessoas do contexto europeu, né? A maioria italianos, né? Algum ou outro saindo desse contexto. Então o Papa Francisco, ele veio com uma visão mais calorosa, né? Própria da nossa região da América Latina. Então isso trouxe uma outra visão, não que os outros papas tenham feito um mau trabalho, pelo contrário, tem uma continuidade do trabalho, mas de uma forma mais humana, né? A gente costuma chamar o Papa Francisco de Papa da Misericórdia. Então ele trouxe
esse rosto mais misericordioso de Deus e mais próximo das comunidades, né? Então toda a preocupação dele com as questões como a questão migrante, a questão da ecologia, das guerras, tudo isso foi muito próprio do papado de Francisco. Claro que isso vai deixar uma lacuna muito grande, porém a igreja ela sempre trabalha em continuidade. Não, as pessoas ficam muito apavoradas, né? Quem que vai vir agora e tudo, e a gente precisa sempre lembrar, a igreja ela é conduzida pela ação do Espírito Santo. Então não existe uma ruptura em nada, é uma continuidade. Então as coisas continuam. Quem vier o próximo Papa a ser escolhido, pela graça e misericórdia de Deus, vai continuar o legado de Francisco, claro, com o seu estilo, com a sua forma de agir, mas sempre conduzindo a igreja nesse caminho de santidade. Certo. Eu acho interessante porque foi um momento de uma reaproximação do crescimento da Igreja Católica, né? Diversas partes do mundo, e muito graças a esse estilo, né, do Papa Francisco, e ele teve muito essa questão de como que eu posso dizer, respeitar as outras religiões. Sim. Com isso ele acabou atraindo mais cristãos para a própria Igreja Católica. Sim. Mas ao mesmo tempo ele deixava muito claro que você não tinha que desrespeitar alguém porque não está na mesma religião sua, você não tem que desrespeitar alguém porque não pensa da mesma forma que você. Inclusive as questões também tabus como casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele falou, gente, isso não pode ser crime, é um pecado aos olhos da igreja, mas a primeira vez que um Papa fala isso abertamente também. Então isso é muito importante, né? Acho que aí já demonstrou uma sensibilidade diferenciada e muita coragem também para estar assumindo isso, porque talvez a gente falar isso aqui é uma coisa, mas na posição de Papa tem muito peso a palavra, né? Com certeza, ele buscou o diálogo, né? Eu acho que talvez essa seja a maior semelhança dele com o nome que escolheu, Francisco. Quando a gente pensa em São Francisco de Assis, que foi inspiração para ele, São Francisco também teve muito diálogo, né? Tanto que tem uma passagem famosa da vida de São Francisco em que ele se senta, né, junto dos árabes, do sultão, para poder dialogar, para poder conversar sobre a fé, né? Um diálogo entre a fé cristã e os muçulmanos. Então o Francisco Papa também fez muito isso numa esfera muito maior, não só no campo religioso, mas também no campo civil. Então, de fato, isso é marcante no pontificado dele. Não, muito importante. E agora tem todo esse, como posso dizer assim, um sistema, um ritual para poder se voltar a ter um novo Papa, porque pelo que a gente entende não é uma questão meramente política. Aí tem a ação do Espírito Santo também para iluminar, para que chegam ao consenso ali, ao conclave, né? Justamente, as pessoas estão muito influenciadas nesse momento pelo filme, né? Que teve o conclave há pouco tempo, concorreu a melhor filme, né, no Oscar. E o filme leva muito pro lado político, né? Justamente. Então, assim, as pessoas estão muito impressionadas com aquilo e estão se esquecendo que existe todo o processo da igreja ser conduzida pela ação do Espírito Santo, né? Agora, com todo respeito a quem não é católico, essa visão extremamente politizada, tudo bem, mas para quem professa a fé, precisa deixar um pouco de lado essas imagens deturpadas e lembrar que ali estão pessoas que foram escolhidas, preparadas por Deus para poder conduzir a igreja. Então não tem essa coisa, essa politicagem como as pessoas pensam que existe, né? Tem que ser esse, tem que ser aquele, né? A mídia costuma influenciar muito, falar muitas coisas. Claro, né? A figura do Papa é sempre muito influente no mundo inteiro. Só que as pessoas de fé cabe o quê? Oração. Oração. Agora, nesse momento, até o sepultamento do Santo Padre, é uma oração de sufrágio pelo seu descanso, e depois a oração pela condução do conclave, né? Não é para poder a gente se deixar levar por essa histeria, né? Muita gente falando, é o último Papa que vem agora, né? Vai ter muita coisa desse tipo, fake news, as pessoas ficam, é o anticristo. Falei, gente, não é isso, né? Uns absurdos, muito louco, muito né? Absurdo. E é interessante porque ao mesmo tempo gera muita especulação e tem bolsa de apostas. As pessoas fazem apostas. Já tem os nomes encabeçados ali e eles colocam a bolsa de aposta para saber quem vai ser o próximo. Tem um grupo de amigos meus que não são religiosos e que eles colocaram lá, bolão do conclave. Eu falei, gente, não é desse jeito que funciona, né? Porque as pessoas acham assim, tem uns que são cotados. Gente, não tem isso. O próprio Francisco, quando foi eleito, foi meio que uma coisa assim, as pessoas não esperavam, porque vai de acordo com aquilo que é a necessidade da igreja.
Agora, trazendo para o lado da fé, né? Sim. E justamente a coisa séria da espiritualidade, da religiosidade, fico imaginando a força que tem aquele momento e a energia que está ali quando esses homens altamente preparados e estudiosos são líderes religiosos, mas acima de tudo possuem uma espiritualidade muito elevada para estar ali. Eles não estão ali por acaso. Sim, com então, certeza. essas lideranças reunidas e ali em oração para poder chegar a uma chegar realmente nessa iluminação de quem é o próximo líder que irá conduzir a nação católica pelo mundo, é uma coisa bonita também, assim, e justamente de renovação de fé, né? Com certeza, é impactante. Você pensar que pessoas de diversos contextos, né, de diversas nacionalidades, culturas diferentes, mas que estão reunidas por uma mesma fé, que é a fé no Cristo ressuscitado. E estão ali diante de uma grande missão, que não é fácil, né? Por isso que de vez em quando eu acho engraçado as pessoas falando assim, fulano quer ser papa. Eu falo assim, gente, não é fácil assim não, né? Imagina, você carrega um peso do mundo nas costas, né? De responsabilidade, onde a sua fala influencia milhares de pessoas. Então, é só por Deus mesmo, pela ação do Espírito. Por isso que eu acredito muito, Badaló, na presença do Espírito Santo no processo do conclave, porque é por Deus mesmo. E não tem, é interessante que aí e segue a tradição, né, antiga da fumaça, a fumaça escura ainda não chegaram à conclusão. Aí a fumaça branca é quando aí acaba se tornando alguns pontos que já virou cultura, né? Então hoje em dia você nem cogita a possibilidade de tirar isso. E não precisa, né? Mas continua fazendo para poder manter a tradição viva. Certo. Então, sábado é o sepultamento, né, do Papa. E hoje só se fala nisso na mídia, né? E agora o mundo está voltado para esse momento. Os próximos dias serão a pauta será apenas essa. Primeiro o sepultamento, depois a parte do conclave, até se conseguir um anúncio, né? Depois que conclave costuma durar o quê? Uns 5 a 10 dias? Costuma demorar às vezes, né? Depende, porque pode ser que assim, dificilmente vai acontecer de primeira, porque precisa de uma quantidade expressiva de votos. Então, vamos dizer que uma semana mais ou menos eu acho que é o mínimo que possa acontecer, né? Mas demora um pouco mesmo, isso é normal. Certo. Aí neste período a Igreja Católica, tipo assim, não existe um vice-papa que não, a gente fala que a sé está vacante, né? Por enquanto a gente está em oração, né, por esse período da vacância da sé, e quem conduz a parte estrutural da igreja, assim vamos dizer, são os bispos, né, que são os responsáveis pelas igrejas locais, que já têm essa autonomia mesmo no seu dia a dia, e em Roma eles tentam, vamos dizer assim, parar um pouco as atividades mais sérias que dependem do Papa e só continuam aquilo que diz respeito aos chamados dicastérios, que são uma espécie de secretarias que o Vaticano tem para cada tipo de assunto, né? Então, cada um dos dicastérios tem o seu presidente e vai tocando os assuntos enquanto isso. Eu não sei até que ponto, né, é dessa forma, você sabe muito melhor. Dizem que o Vaticano e o próprio Papa têm um conhecimento profundo também de geografia, de saber onde a igreja está atuante e tal. Até igrejas em cidades pequenas e tal, eles conhecem, sabem, estudam muito assim para saber as ações, o que tem acontecido, o movimento e as questões e aí os conflitos de cada país, né? O que está acontecendo. E é muito trabalho, e é tudo muito ligado. Existe toda uma hierarquia, né, pai? É tudo ligado. Claro que não dá para saber detalhes de tudo, né? Mas sempre tem, por exemplo, notícias levadas de regiões, né? Por exemplo, um bispo nosso aqui do Brasil, de tanto e tanto tempo, ele precisa ir ao Vaticano meio que prestar conhecimento ao Papa de como está a sua diocese, como tem caminhado. Fora isso, existem, né, as comissões episcopais aqui no Brasil, por exemplo, a CNBB, que acaba gerenciando tudo. E a própria Nunciatura Apostólica, que é um bispo nomeado pelo Santo Padre para poder cuidar de cada país. Então, no Brasil, por exemplo, tem a Nunciatura que faz essa ponte Brasil com o Vaticano. Certo. A chance de ter um Papa brasileiro não existe nessa não, né? Seria muito difícil. Tem brasileiro lá no conclave? Tem, nós temos alguns cardeais, mas
um pouco difícil. Muito né? difícil, né? Essas coisas, assim, é imprevisível. Eu falo difícil porque é imprevisível a gente falar isso. Sim. Né? Claro que eu acredito que teriam brasileiros que teriam condição, mas é muito imprevisível isso. E a hierarquia seria de que forma, assim? É o Papa, depois vem... Os cardeais. Isso. Os cardeais, os bispos, aí os padres, né, diáconos. Tem umas diferencinhas um pouco menores em cargos, mas assim, diretamente seria isso. Porque quando fala assim, Monsenhor, que seria o Monsenhor? Monsenhor é um título, não é um cargo. Não é um cargo dentro da igreja. Por exemplo, Monsenhor Alexandre. Que é um título. Geralmente o título de Monsenhor é dado a um padre que prestou relevantes serviços à igreja. Sim. É um padre geralmente já de uma idade maior e que fez alguns tipos de trabalho e ocupou alguns cargos dentro de uma igreja particular. Né? Entendi. E essa questão toda da igreja, né? Aí, tirando a questão da religiosidade simplesmente, da fé cristã, é fascinante também, né? Porque é um organismo, né? Igual que você vai a Leopoldina, então tudo tem reunião ali, tudo, a gente vê aquela organização, é uma coisa bonita de se ver, né? É porque é uma dimensão, assim, claro, dimensão religiosa, mas tem uma questão cultural também. E envolve muita ajuda, muita caridade, muita coisa positiva, né? Envolvida aí, que muita gente talvez nem fica sabendo, mas que tem um trabalho muito intenso a Igreja Católica como um todo, Badaró, ela é considerada a maior instituição de caridade do mundo. Sim. Né? São inúmeras as obras de caridade que a Igreja realiza, assim, as aparentes, né, como hospitais, orfanatos, né, casas de apoio, etc, e até aquelas que não são divulgadas amplamente, né, como trabalho de assistência às famílias mais necessitadas, né, clínicas de reabilitação, etc. Então, é muito próprio da igreja esse trabalho de caridade. Gente, quando aperta, a gente corre para a igreja, não tenha dúvida, viu? É para lá que a gente corre. Se a bomba estourar, é para a igreja que a gente vai. Então, não tenha dúvida. Olha, a festa de São José Operário, começando hoje, então, na paróquia de São José, lá na Coab. Todos convidados. Então, a partir de as missas sempre às 7 horas. Então, dia de semana às 19h30, porque o pessoal trabalha, né? Sim. Então, para poder chegar tranquilo. E o final de semana às 19 horas. Então tá, ó, 19h30. Todos convidados para participar dessa festa com o Padre Edson, que é uma simpatia, é uma liderança natural da nossa igreja católica aqui de Ubá e da região. Padre, muito obrigado pela presença. Se tiver alguma outra informação que achar importante, fica à vontade. Só reforçando o convite aí para hoje, o pessoal estiver lá com a gente, lembrando que hoje vai ter o prato lá, o arroz na chapa, é o pessoal do Frigideira que tá fazendo, então já é famoso na cidade, então é bom lembrar que quem gosta vai lá para poder comer conosco. Super legal. Você sabe uma atração que faltou aqui? Um duelo de videogame do padre com algum fiel. Quem sabe na próxima. Seria um sucesso, hein? Bom, vamos dar um jeito. O padre é fera do videogame, pra quem não sabe. Muito legal, conversamos com o Padre Edson aqui no Conexão Líder. E a gente vai falar bastante sobre essa festa aqui durante a semana, todos são convidados. Vou ficando por aqui, agradecendo meu querido amigo Luciano Laquitin também, que sempre faz uma assessoria de comunicação para a igreja, o Padre Edson também, sempre muito importante. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus, um beijão, tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder, de volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência máxima. Líder. Bem-vindo. Você está na Líder FM. Líder. Oba!